Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Soldado no quartel não dispensa serviço, então aqui estamos nós. Se eu disser para vocês que eu sentei ali, e aí eu não ia pregar mesmo, é verdade. E eu sentei ainda há pouco ali, obrigado, pelo menos eu trouxe água. Obrigado, meu amor. E aí eu sentei ali, quando eu sentei eu falei, vou já abri uma palavra aqui, vendo meu coração. E aí deixei ela aberta. Aí quando o pastor chamou agora, eu falei, então foi Deus que estava falando ao coração. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 5, verso 2. João capítulo 5, verso 2. E hoje não estou com o microfone aqui, né? Bora ver se eu não fico com o microfone muito longe. João capítulo 5, verso 2 diz assim. Você que não achou, você pode acompanhar aqui. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia a certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Diga glória a Deus. Feche seus olhos aí no seu lugar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra, ó Pai. E nós sabemos, Deus, que esse ambiente ele foi marcado como um encontro pelo Senhor para cada um de nós, ó Deus. Pai, por isso fala muito além, Deus, de preparação, fala muito além até se os corações foram preparados a esse lugar, mas eu sei que existe uma porção que o próprio Deus, o Senhor, preparou para o nosso coração hoje, nessa noite, Deus. Ministra no meu coração de uma forma tão estrondosa e poderosa. Meu Deus, eu decido isso e eu clamo a Tua presença, que eu quero sair desse local muito mais inundado do que a forma que eu entrei. E da mesma forma eu oro pelos meus irmãos, Deus, que nós não saiamos dessa noite sem o Senhor nos tocar, sem o Senhor não nos tomar. Pai, fala conosco, ministra no nosso coração e toca nas nossas vidas de uma forma especial e poderosa, em nome de Jesus. Digam todos amém. O tema dessa mensagem é o Deus que eu conhecia só de ouvir falar. Eu gosto muito de pensar nessa perspectiva porque eu acredito que a história, por exemplo, de Jó é uma das histórias que mais marcaram a minha caminhada. Pastor Carlos estava falando sobre multiplicação e eu me lembro, talvez, o tempo mais difícil da minha vida foi o início da minha caminhada com Deus, o início da minha conversão. Lá pelos seus 3 anos de conversão, 2 anos de conversão, eu me lembro que eu vivia muito intensamente para as coisas de Deus, mas parece que tudo que tinha em volta de mim parece que não andava da melhor forma. E eu sempre clamava a Deus, eu dizia a Deus, eu quero entender o que está acontecendo, porque eu dou boa parte da minha vida, ou quase toda a minha vida para o Senhor, e eu começava a notar que as coisas não andavam, mas quando eu olhava para o reino de Deus, havia muita multiplicação de Deus na minha vida. Eu olhava para as redes, eu olhava para as células, e eu falava, Deus, eu creio que tem algo especial nesse local, mas eu queria mais, eu queria além daquilo, eu queria que outras situações acontecessem, para que eu fosse testemunha. E sabe o que é interessante? Às vezes nós passamos por momentos adversos, e assim aconteceu com Jó. Eu não sei se você conhece a história de Jó, mas Jó era um homem que Deus colocava a mão no fogo por ele. Mas em determinado momento, o inimigo toca em várias áreas da vida dele, a permissão de Deus. E ele perde tudo que ele tinha. Ele perde sua família, ele só não perde a mulher dele, que era a pior parte da vida dele. Mas eu acredito que não perde porque Deus ia fazer a transformação na vida dele através dela. Por 2 motivos. Primeiro, porque ela seria testemunha disso. E segundo, porque ela teria que ser usada como mulher dele naquilo que Deus ia restaurar em dobro na vida dele. Mas é interessante que no capítulo 42,
Jó, quando vai falar com Deus, e ele conversa com Deus, ele faz uma oração, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos conseguem te ver. Sabe o que significa? Às vezes você chegou aqui nesse local e você não está legal, você não está bem, as coisas não estão indo da melhor forma, e você chegou aqui e alguém disse: bem-vindo, hoje você veio para a quarta-feira da vitória. Aí você fala assim: como quarta-feira da vitória? Olha como está a minha vida, olha como está a minha caminhada, está complicado eu conseguir perceber que tem vitória nisso. E às vezes Deus nos coloca em determinadas áreas, situações na nossa vida, para que Ele toque na nossa vida de uma forma que a gente consiga falar: Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar pelos outros. Antes me falavam quem tu eras, antes me falavam que tu era um Deus que faz nós darmos testemunhos, antes me falavam que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de cura, um Deus de provisão, um Deus de restituição, mas agora os meus olhos conseguem ver porque eu contemplo isso na minha própria vida. O desejo hoje do meu coração aqui nesse local, e não foi nem premeditado, nem tinha como, mas o desejo do meu coração para mim e para você hoje nessa noite é você conhecer esse Deus muito além só de ouvir falar. Que você saia daqui e deseje intimidade com esse Deus que quer te fazer dar testemunhos. Pastor Jones leu 3 testemunhos aqui, e eu creio que quarta-feira que vem vão ter muitos mais, porque vai ser o seu testemunho. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Só que o interessante disso é que quando nós vemos essa palavra, nós vemos que essa palavra ela mostra sim que existem níveis de relacionamento com Deus. Só que quem determina o nível de relacionamento que vamos ter com Deus somos nós mesmos. Você hoje pode estar aqui nesse local e tomar uma decisão pela sua própria vida, de determinar na sua vida: eu saio daqui, mas eu quero viver com muita intensidade o que Deus tem preparado para mim. Eu não aceito mais viver uma vida muito aquém daquilo que Deus preparou para o meu coração. Talvez nós possamos passar uma vida toda ouvindo falar de Jesus, mas ainda assim nunca conhecendo esse Deus que pode mudar a história da tua vida. Talvez você se pergunte, você que está muito nessa dúvida, e às vezes as coisas não andam para você, e você se pergunte: por que pessoas dedicam tanto tempo da sua vida para fazer as boas novas de Jesus, para falar do amor de Jesus, para se dedicar, às vezes com tão afinco, às vezes não recebendo nada, pelo contrário, recebendo patada, problema? É porque elas reconhecem que existe algo que vai além em Jesus. Se eu pudesse fazer um pedido para Deus hoje nessa noite, é que essa palavra entrasse de uma forma muito forte ao teu coração, e você faça uma oração quando você sair daqui: Deus, eu não quero mais conhecer o Senhor só pelo que as pessoas me dizem e o que elas me falam. Eu quero poder testemunhar do teu amor. Você precisa sair desse local e parar de contar o testemunho dos outros. Olha que eu gosto muito de contar testemunhos de irmãos, de discípulos, de pastores, do pastor Lorival, mas o melhor testemunho que um dia nós vamos contar é o próprio testemunho da nossa vida, da minha e da sua vida. Existem pessoas que vão ser transformadas pelo seu testemunho. Eu não sei se você lembra disso, alguns estavam aqui numa quarta-feira da vitória, na verdade foram 2. E eu me lembro que eu fui muito impactado pelo testemunho de uma supervisora nossa da minha rede, que era a Beth. Ela havia sido curada do câncer 10 anos antes, e num dia que estava fazendo o aniversário da cura dela, tocou uma música exatamente que foi a música do dia da cura dela, e que Deus falou no coração dela. E eu lembrei disso que ela me falou. E eu falei no púlpito sobre isso, e eu profetizei: haverá muitos milagres aqui nesse local por causa desse testemunho. Um testemunho gera uma enxurrada de testemunhos. E aí na época uma moça, ela recebeu essa palavra, acabou o culto, ela veio aqui na frente e ela falou assim: pastor, eu recebo essa palavra e eu vou ser curada também em nome de Jesus. E ela estava enfrentando a luta contra o câncer.
E quando aconteceu, 3 meses depois, já tinha passado, havia até esquecido, e eu estava pregando, e eu contei o testemunho dessa moça, e eu falei, nunca mais eu a vi. Quando eu contei esse testemunho, ela levantou no meio da igreja, ela falou, eu estou aqui, pastor, e eu estou curada. Quem é que estava aqui nessa noite? Levante sua mão. Depois, alguns meses depois, a gente até tirou uma foto junto, ela me procurou aqui. Sabe por que isso? Tá ali ela de novo, glória a Deus pela tua vida. Com cabelo grande, glória a Deus. Ela estava aqui, eu até falei a moça do lenço, porque ela estava usando o lenço, porque havia perdido o cabelo. E eu falo isso para você, porque, entenda, é impossível dizer para ela que aquele dia não marcou a vida dela. Porque naquele dia ela entendeu que o Deus que ela havia de conhecer não era um Deus só pelo que as pessoas falavam. Era um Deus que fez milagre, faz milagre e vai continuar fazendo milagre. Porque Ele era, Ele é e Ele sempre será o mesmo. Hebreus diz que esse Deus, Ele é assim. Então você não precisa ter medo. É sempre que eu começo a ter medo de algo financeiro, alguma situação na minha vida, na minha família, qualquer coisa de saúde, eu lembro, o Deus que já fez milagre no passado é o mesmo Deus que fez milagre no presente e é o mesmo Deus que vai fazer milagre no futuro. Por quê? Porque Ele quer ser conhecido por nós. Ele quer que nós venhamos dar testemunhos e Ele quer que você chegue na quarta-feira da vitória em vitória. E eu creio que você vai sair desse lugar com a sua vitória. Mas nós precisamos entender qual é o nível de conhecimento que Ele quer de nós. E é por isso que eu quero compartilhar. Quando nós conhecemos só Deus de ouvir falar. Número 1, nós acostumamos com uma vida ruim. Já que eu estou falando aqui sobre esse paralítico no tanque de Betesda, a Bíblia diz que esse homem, ele estava no local, e para você entender, essa história, ela é meio considerada uma fábula, porque ninguém sabe ao certo, não tem, quase que não entra no cânon bíblico, mas quando olha essa história, conta basicamente que existia um local onde as águas, eventualmente, elas eram agitadas por um anjo. E quando essas águas eram agitadas por um anjo, o primeiro que entrasse com qualquer tipo de enfermidade era aquele que seria curado. Então existia ali em volta, por causa dessa fábula, por causa dessa crendice, por causa dessa história, existia ali naquele local muitos homens e mulheres, pessoas que eram coxos, que nem esse homem, pessoas que eram paralíticas, enfermas de saúde de todas as formas, eram cegas, mudas, de todas as formas existiam pessoas ali. E havia uma crendice que o primeiro que entrasse naquelas águas seria curado, mas aquele homem, ele não tinha facilidade de ir às águas, porque ele era paralítico. Então ele dizia, olha, quando as águas são mexidas, e eu vou para esse local, alguém já foi na minha frente, eu sou, como a gente conhece, eu sou o fona. Eu sou o último, eu sempre começo a ser deixado de lado. Você já se sentiu assim? Parece que o milagre acontece com todo mundo, menos com você. Parece que você é o último. É porque às vezes não chegou no teu momento, mas vai chegar no teu momento, porque o Deus que nós servimos é fiel. E esse homem ele encontra com nada mais, nada menos com Jesus. E Jesus, ele dá uma proposta para ele naquele local, mas aquele homem, ele nem reconhece que era Jesus que estava ali. E quando ele chega naquele local, ele deixa clareza, quando ele olha para Jesus, que ele não conhecia Jesus, ele até sabia quem Jesus era e quais eram os feitos de Jesus, muito provavelmente porque todos sabiam, mas ele conhecia só de ouvir falar, mas ele ia ter uma experiência a partir daquele momento, e ele não vislumbrou essa experiência, porque ele não conhecia Jesus. Os outros falavam, mas ele não conhecia. E assim, às vezes, nós somos perante a face de Deus. Às vezes Deus chega com você, Jesus chega com você, o que você quer que eu te faça? Você quer que eu mude a tua vida? E você nem percebe que Deus está presente.
E aí você fala, quando é que Deus está presente? Quando a Bíblia diz que 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. O que nós estamos fazendo aqui hoje nessa noite? Reunidos no nome dEle, então Ele está presente aqui nesse local. E se Ele está presente aqui nesse local, a consequência é que Ele vai responder às tuas orações. Eu estou sem relógio. Eu vou correr aqui, tá? Então, número 1, quando nós só conhecemos Deus de ouvir falar, acostumamos com uma vida ruim. E estava ali um homem que havia, João capítulo 5, verso 5, o seguinte, pastor, diz assim, estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Isso é uma das coisas, se tem uma das coisas que mais a minha mente entra em conflito, quando alguém conhece a Deus, ou diz que conhece a Deus, é quando a pessoa vive com uma mazela na sua vida durante 5, durante 10, durante 15 anos, às vezes pode ser meses. Se tem algo que eu vou diante de Deus, se eu olho na minha vida, ou é traço do passado, ou de repente algo que eu falho, ou uma situação que eu venho trazendo na minha vida, seja de doença, seja de qualquer problema, lá em casa a gente ora por tudo. Irmãos, lá em casa a gente ora até pelo cachorrinho, e não é uma vez, é sempre. Para você ter ideia, a minha filha é engraçado até isso, e ela aprendeu a viver dessa forma. O nosso cachorrinho, a gente tem um cachorrinho que é bem pequenininho mesmo, pesa 1 quilo e pouquinho, já é adulto. Só que de vez em quando acontece alguma situação e a minha filha é mais estabanada. Então é natural, ela é estabanada, às vezes ela chuta o cachorro sem querer, às vezes deixa o cachorro cair. E ela ainda que tente cuidar dele de toda forma, às vezes acontece alguma situação. Mas se esse cachorro se machuca, você precisa olhar como é a vida da minha filha diante de Deus. É como se naquele momento parou o mundo inteiro. Ela precisa falar com Deus, porque Deus vai curar o cachorro. A minha filha, ela ao ponto que ela chora, ela ajoelha, ela bota louvor e ela começa a orar para Deus incansavelmente até ela ver que o cachorrinho dela melhorou. E sabe por que eu acho isso interessante? É aquele momento que ela declara sobre a vida do cachorrinho que é dela e sobre a vida dela. Se eu orar, o meu Pai é fiel para responder as minhas orações, então eu não aceito viver uma vida ruim. E você, se é homem, se é mulher de Deus, se verdadeiramente conhece a Deus, você precisa entender, Deus não nos criou para uma vida nada além do que uma vida em abundância. Deus criou para você ser abençoado. Eu sei que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo, ou seja, te alegra, porque eu venci o mundo e você vai vencer essa dor, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa luta, mas não aceita. E significa não aceitar, você está com um filho envolvido, por exemplo, em droga. Dobra os teus joelhos e fala, Deus, eu não aceito, eu não gerei nem criei filho para o mundo, eu criei filho para o Senhor. Eu não criei minha família, o meu casamento, ele não foi firmado no altar do Senhor, não foi firmado pelo Senhor para ser um casamento para entrar em ruínas. Deus está no teu casamento, Deus está na tua família, mas começa a clamar e não aceita derrota. É por isso que isso tem a ver comigo e com você. Deus já está disponível para nos abençoar. Deus já está disponível para cada um de nós, mas nós precisamos aceitar. E a Bíblia é cheia desses conformismos. A Bíblia diz que havia 38 anos. Irmãos, entenda, eu não sei quanto tempo esse homem passou nesse tanque, ouvindo essa crendice, ouvindo essa situação, que até então era só uma história. O tanque existia, mas essa era uma história. Só que sabe o que é interessante? São 38 anos, eu não sei se ele passou uma década lá, se ele passou alguns poucos anos, mas a verdade é que ele tinha um problema há 38 anos. Como é que nós conseguimos às vezes viver uma luta, e às vezes você olha para a sua vida e você fala, não, tudo bem, eu aceito a guerra porque eu sou homem de Deus, mas eu vou sofrer, vai acontecer, mas a gente vai passar por cima disso, mas assim, se for para sofrer o resto da vida, eu sofro. Está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Diga assim, está amarrado.
Não é para você falar, está amarrado para tudo também, né? Você chutou a quininha do teu dedo, está amarrado, repreendido, sai daqui, Satanás. Às vezes são coisas naturais, mas às vezes a gente tem que lutar no mundo espiritual e determinar, a minha vitória, ela está vindo porque o meu Senhor está cuidando de mim. Aplaude o Senhor aí bem forte, aplaude. Glória a Deus. Número 2, quando nós conhecemos Deus, só de ouvir falar, nós permitimos ser gerado em nosso coração um sentimento de abandono. João capítulo 5, verso 3, diz assim: neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Pastor, pule para o 7, por favor. E diz assim: o enfermo respondeu-lhe, ou seja, ele estava conversando com Jesus: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa é a síndrome conhecida como a síndrome do patinho feio. Isso chama-se, ao entendimento normal e natural nosso, como autocomiseração. É aquele momento que nós já entendemos que nós fomos chamados para lutar, para guerrear. O povo, quando estava no deserto, recebe uma palavra: chegou a hora de marchar, porque tem hora que é de orar, tem hora que é de marchar, tem hora que é de clamar, tem hora para tudo, e às vezes chega a hora de nós lutarmos. Amém? E nesse momento, esse homem, ele se apresenta nada mais, nada menos com Jesus. E quando Jesus faz uma pergunta: o que é que tu queres? Tu queres ser curado? O que é que tu precisas? Ao invés dele falar assim: Jesus me cura, ele não conhecia Jesus. Porque se conhecesse, ele diria: Jesus, toca na minha vida que eu serei curado. Mas o que é que ele fala? Todas as vezes, Jesus, nem sim nem não, ele responde, ele diz: todas as vezes que eu penso em ir, sempre alguém vai no meu local. Nunca tem ninguém que me leve, eu sou abandonado, eu sou deixado de lado, ninguém se preocupa comigo, ninguém me quer bem. E às vezes nós somos esse tipo de pessoas com Jesus. Às vezes você acorda num dia que não foi um dia legal, as coisas não rodaram da forma como você planejou. E às vezes a gente, ao invés de clamar pela vitória, de determinar e falar: Senhor Jesus, eu clamo e agora a situação vai mudar. Eu não sei o que vai ter que acontecer, mas o Senhor vai tocar no mundo espiritual e a minha vida vai ser transformada. Posso ouvir um amém? Só que ao invés disso, a gente se olha de uma forma, às vezes, de fatalidade. A gente olha para a nossa vida e a gente determina sobre a nossa vida até algo ruim. Você sabia que existe algo pela ciência provado sobre neuroplasticidade cerebral? Significa, preguei até na célula na última terça, significa que tudo aquilo que nós, principalmente de manhã, nós condicionamos na nossa vida através das palavras, através das atitudes, tem uma forte tendência de acontecerem. Por isso, você que acorda todos os dias e fala: esse dia vai ser ruim, muito provavelmente seu dia vai ser ruim. Jó disse isso: o que eu temia me sobreveio. O que eu imaginava de ruim que iria acontecer, aconteceu. O que eu planejei na minha mente se idealizou no coração e acabou que aconteceu no mundo natural. Então, contando com isso, você precisa acordar amanhã, deixar de lado esse espírito de autocomiseração, espírito de que você é o último a ser deixado. Você vai falar: eu sou filho de um Deus poderoso, meu problema é grande, eu sei, mas o meu Deus é maior do que o meu problema. Eu tenho lutas, eu tenho guerras, eu sei, mas o meu problema vai ter que ver o tamanho do meu Deus, porque onde meu Deus tocar, ali vai haver vitória. Amém? Diga um glória a Deus, só quem entendeu. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 ao 10, fala de um homem chamado Jabes, ou Jabes, que diz assim: foi Jabes mais ilustre dos seus irmãos, e a sua mãe deu o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou
o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele lhe tinha pedido. Eu não sei se você entendeu essa palavra. Jabes ou Jabés, ele recebeu um nome que significava algo na praticidade, que ele havia trazido dores para a mãe dele e ele não era bem recebido. Que ele era alguém que não ia dar em nada. Que ele era alguém que não ia dar certo. Que ele era alguém que dentre os seus ele só veio para trazer dor. Só que esse homem, ele vai diante de Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, o teu Deus que é poderoso e maior do que os teus problemas. Ele vai diante de Deus, ele fala: Deus, muda a história da minha vida. Ah, mas eu não tive oportunidade. Você sabe o bairro que eu nasci? Pastor Carlos mandou um vídeo no grupo de pastores, eu mandei na rede, da história do Guamá. A história de Guamá é uma história muito triste, que inclusive foi um leprosário, um manicômio. Aqui tinha tudo para dar errado, mas veio a Catedral da Família com a presença de Deus e mudou a história desse bairro. Você sabe por quê? Porque onde Deus entra e a tua oração o invade, ali Deus, ele muda a história. E a Bíblia diz que ele era o mais ilustre dentre os irmãos dele. Você é aquele que talvez foi reconhecido como aquele que não vai dar em nada. O pastor pregou esses dias sobre Jacó. Aquele que significa enganador, mentiroso, usurpador, mas depois ele vira o príncipe de Deus, Israel. Sabe por quê? Porque quando Deus toca, quando a oração diante de Deus, Deus muda a história. Deus, quando muda nome, ele também muda a história de vida. Assim como ele mudou de Jabés, assim como ele mudou de Israel, ele vai mudar em muitos momentos a história da tua vida. Para quê? Para que você seja o mais ilustre dentre todos. Para quê? Para que você seja testemunha da glória dele. Mas levanta a tua cabeça, cheia dessa síndrome de patinho feio, baixar a cabeça, tudo dá errado comigo, nada dá certo comigo, a minha vida é a mais desgraçada. Não, ei, a tua vida é a melhor, porque quem criou ela foi Deus. Deus te deu essa vida para que você seja levantado como cabeça e não como cauda. Amém. E número 3. Quando nós provamos que nós conhecemos Deus só de ouvir falar, nós transferimos ao homem a responsabilidade da nossa própria vida. Nós precisamos sair um pouco mais convictos do que Deus quer fazer aqui nesse local. Quando nós olhamos no verso 6, e nós já lemos aqui parte dele, Jesus fala assim: e Jesus, vendo este deitado, ou seja, o paralítico, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, eram 38 anos, Jesus conhecia a história dele, Jesus é de se compadecer, Jesus conhece a tua história, ele se compadece de você, ele sabe há quanto tempo você vem lutando, ele sabe há quanto tempo você vem guerreando, e diz que ele estava nesse estado havia muito tempo, e disse-lhe Jesus, fazendo-lhe uma pergunta: você quer ser curado? Se Jesus hoje te fizesse a pergunta nesse local: você quer ser curado? Qual seria a sua resposta? Seria sim? Seria não? Ou você arranjaria um monte de desculpa que mostraria esse teu sentimento de abandono em muitos momentos, mesmo você tendo um Deus que ele não só é o teu Deus, ele é o teu Pai. E é um pai que te cuida, é um pai que te governa, é um pai que toma conta da sua vida, é um pai que você chegou nesse local alimentado porque hoje ele cuidou de você. E talvez você diga: mas como é que eu vou resolver as coisas amanhã? A Bíblia diz: deixe cada dia o seu mal. Sabe por quê? Ela diz que quem se preocupa com isso é quem não conhece a Deus, são os gentios. Porque os filhos de Deus, ele cuida em todos os seus detalhes. Deus nunca prometeu para nenhum de nós estabilidade de vida, que você ia olhar para a sua conta bancária e você ia ver na sua conta bancária 10 milhões de reais e você ia falar: estou tranquilo, agora eu posso investir, agora eu posso descansar. Ou de repente tem gente que chegou aqui hoje nessa noite e falou assim: Deus, se tu me der muito dinheiro eu vou viver a vida inteira para te servir. Que tal você servir Jesus agora enquanto ele ainda não te deu tudo o que você quer?
Sabe por que eu te digo isso? Porque isso é uma confiança num Deus que nós conhecemos. Se eu conheço esse Deus, eu sei que Ele nunca vai deixar faltar nada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? É o que naturalmente eu e você nós precisamos. E ele fala antes sobre Salomão, ele fala sobre alimentação, ele fala sobre vestimenta, ele fala sobre comer, sobre beber e sobre necessidades básicas. O que ele diz? Se você é meu filho, eu cuido de você. Eu tenho uma filha de 7 anos. Quem tem filho aí sabe do que eu estou falando. Nós amamos nosso filho incondicionalmente. Não interessa se nos agradam ou se não nos agradam, nós amamos os nossos filhos. E a gente faz tudo o que a gente puder por eles. A minha filha, eu compro os melhores presentes para ela, eu compro as melhores coisas. Quando eu olho, eu tenho que trocar de roupa, comprar roupa, porque eu estou com roupa quase que tudo remendada. Mas a minha filha não, eu tento comprar sempre tudo do bom e do melhor, melhor colégio, melhor tudo. Sabe por quê? Porque eu gosto de ver, eu tenho prazer em ver o rostinho dela se alegrando, sabendo que o pai dela cuida dela. Você não tem ideia, você que é pai sabe disso. Quando nós compramos um presente para os nossos filhos, pai e mãe, a gente está mais ansioso para chegar em casa e dar o presente do que eles para receber o presente. Porque a gente compra o presente antes para o Natal, aí você começa a pensar, eu quero logo entregar, porque você quer olhar o rostinho. Eu imagino Deus Pai, meu e seu, dessa forma. É como se Ele olhasse para mim e para você e nos olhasse e percebesse, meu filho está sofrendo, mas eu tenho algo especial e eu quero ver o rostinho dele de alegria, vendo que eu dei a vitória para a vida dele. Mas como é que eu preciso fazer isso? Eu preciso dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Eu não consigo pela força do meu próprio braço. E é por isso que eu descanso no Senhor. Eu descanso em Ti. Não está em homens. Esse homem, o que ele faz? Ele transfere responsabilidade. Ele diz, não tem ninguém que me leve. Jesus perguntou, você quer ser curado ou não? O que você quer de mim? Ah, eu quero ser curado, mas nunca ninguém me leva. É como se Jesus dissesse, ei, eu estou aqui. Talvez você tenha dito durante esses dias, ou durante o dia de hoje, para Deus, Deus, é muito difícil a minha vida. No meu comércio ninguém compra de mim. Ah, Deus, olha como a minha vida é difícil, meu patrão está me devendo, eu fui demitido, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha aí no meu relacionamento, Deus, parece que eu nasci só para sofrer, e às vezes a gente vai começando a apresentar para Deus só os problemas, quando Deus nos faz uma pergunta, o que é que tu queres que eu te faça? Responda para Deus hoje, nem que seja no seu coração, o que você quer que Deus faça para você? Não transfira a responsabilidade porque não dá, porque eu não tenho oportunidade. Você tem um Deus que Ele é a tua melhor oportunidade hoje e sempre. Glória a Deus. Chega de festival de derrotas. Chega de rodeios diante de Deus. Quando você chegar diante de Deus, seja objetivo. Sim, Deus, eu quero ser tocado, eu quero ser curado, eu quero meu casamento restaurado, eu quero a minha vida financeira restaurada. E aí você vai ver como Deus vai mudar a história da tua vida. Número 4 e último, acredito que é. Quando nós conhecemos Deus só de ouvir falar, nós aceitamos a religião, mas desprezamos o Deus da salvação. Pastor, coloque o verso 15 e o 16, que diz assim, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus o perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Entenda o que aconteceu aqui nesse local. Existe alguém que não conhecia Jesus, que era esse homem. Jesus, ele cura esse homem. Mas ainda assim, esse homem mesmo conhecendo a Jesus, esse homem mostra que o conhecimento dele era superficial sobre Jesus.
Esse conhecimento é aquele conhecimento de quando nós nos apresentamos diante de Deus e dizemos a Deus que nós queremos ser abençoados, mas nós, em outras palavras, dizemos para eles, nós não queremos relacionamento com o Senhor. Nos dá o que nós queremos, mas nós não precisamos ter relacionamento próximo. O que esse homem faz aqui nesse momento ele expõe Jesus de uma forma como provando que ele não conhecia o Deus que ele precisava o resto da vida dele. Eu amo uma história que fala sobre os 10 leprosos, eu já preguei aqui. A Bíblia diz que existiam 10 leprosos, eles começaram a clamar a presença de Jesus. Jesus passava, eles falavam, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia. Jesus, à distância, dá uma determinação na vida deles. E aqueles homens, eles são curados quando eles vão a caminho do sacerdote. Mas sabe o que é interessante? Os 10 foram curados, mas 9 foram embora cumprir qual era o chamado de encontrar com o sacerdote. Mais um, que a Bíblia diz que nem sequer era judeu, era samaritano, que era totalmente averso à fé judaica. Ele vai ao encontro de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele começa a o adorar. Sabe o que isso mostra como exemplo para a gente? Que o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que quer responder orações hoje, nessa noite. Mas é um Deus que exige adoração de cada um de nós. É um Deus que não quer só te dar hoje uma porção, Ele quer te dar uma porção todos os dias, o resto da sua vida. Mas como é que Ele dá uma porção o resto da sua vida? Tendo relacionamento conosco. Todos os dias eu quero abençoar a minha filha, por quê? Porque eu tenho um relacionamento com a minha filha. Eu gosto de abençoar as pessoas, mas nada igual a abençoar a minha filha. Você consegue entender que Deus é assim quando você tem relacionamento? É como se você acordasse e Deus estivesse planejando lá no caderninho dele, falando assim, como é que eu vou abençoar hoje o meu filho? Mas como é que isso acontece se nós não temos relacionamento com Deus que pode mudar a história da nossa vida? A Bíblia é recheada de exemplos bons, inclusive exemplos ruins disso. A Bíblia conta de Judas Iscariotes, andava com Jesus, traz Jesus por 30 moedas de prata, mas sabe o que é engraçado? Tem determinado momento, e eu vou finalizar com isso, determinado momento ele prova que ele não conhecia Jesus de verdade. A Bíblia conta uma história que é emblemática, que Jesus pouco antes até da sua morte, em determinado momento, uma mulher chamada Maria quebra um vaso de alabastro com nardo puro. Era algo que valia 300 denários, seria equivalente a 1 ano de trabalho. Ela quebra aquele vaso nos pés de Jesus. E naquele momento a Bíblia diz que os discípulos, mas um deles fala específico nos evangelhos que esse era Judas. Ele contestou dizendo, olha, esse dinheiro poderia ser usado com os pobres. E Jesus fala, os pobres vocês sempre terão, mas o noivo está com vocês agora nesse local. O que vocês vão fazer pelo noivo? Você está entendendo o que significa essa história? Jesus estava dizendo, a mim deve-se a adoração, a mim deve-se o melhor, deixa que o melhor na tua vida eu vou fazer, mas me entrega o melhor que você puder entregar. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo. O que é o teu melhor? É o teu tempo. Entrega o teu tempo diante de Deus. O que é o teu melhor? É a tua família. Entrega a tua família diante de Deus. O que é o teu melhor? É a tua empresa, é os teus bens, são as tuas coisas. Entrega isso diante de Deus, nem que seja para descansar nele, dizendo, Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção do nome do Senhor meu Deus, porque uns vacilam e caem, mas nós levantamos e permanecemos de pé. Diga glória a Deus e fique em pé aí no seu lugar. Glória a Deus.